Estamos novamente aqui do canal Direto ao Tema, com o nosso destaque especial para TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Hoje o nosso programa ele tem uma convidada muito especial, que é a Andrea Knispel. A Andrea foi nossa aluna há algum tempo atrás, né? E ela teve uma experiência muito interessante sobre o trabalho de conclusão de curso dela. E é com ela que nós iniciamos esse destaque no nosso canal, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, queria desejar a todos vocês um bom programa. Lembrando, novamente, gostaria de deixar registrado aqui a nossa solidariedade com os nossos irmãos do Sul, que estão enfrentando essa tragédia de inundação das suas cidades. Então, a eles as nossas orações, e quem puder contribuir, colaborar, fique à vontade. É isto. Então vamos agora para esse novo destaque do nosso canal, Direto ao Tema, uma experiência de trabalho de conclusão de curso. É uma satisfação te ver depois de tanto tempo, né? Fui teu professor, tivemos muitas discussões e tivemos uma vivência agradável em sala de aula. E hoje, olhando para trás, né, vejo que essa tua experiência, ela deu fruto, e hoje a gente está te trazendo aqui para o canal para socializar um pouco essa rica experiência, né, que hoje retorna para nós na forma de livro. Queria te perguntar quem é a Andrea Luciana Knispel. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, de poder compartilhar um pouco da minha história. A Andrea Luciana Knispel, ela é filha de sulistas, né? Eles vieram para cá no início da década de 80, mais precisamente em 81. Vieram para o Sul, compraram uma residência, uma propriedade ali no quilômetro 27, BR Transamazônica, na Marabá. Eu nasci em 1987, nasci daqui, né, em Altamira, e estudei lá no 27 mesmo, a primeira, a quarta série, uma turminha muito seriada. Meu pai era professor, mas em 98 eu fiquei sem estudar. E já em 99, os pais dos alunos da Transamazônica eles se reuniram e conseguiram um transporte escolar para que nós pudéssemos estudar a partir da quinta série, que foi lá na Agrovila Leonardo da Vinci, quilômetro 18. Então tinha um transporte escolar que buscava os alunos, creio que lá do quilômetro 35, aí ali no 27 a gente embarcava também e íamos até o 18 estudar. E lá eu terminei o ensino médio, né? Eu tive a quinta série ao ensino médio concluí lá. Em seguida eu passei um tempo sem estudar, em casa eu tinha um material de literatura, pouca coisa, mas foi o suficiente. Eu gostava, então eu me debruçava horas lendo. E em 2008 eu fiquei sabendo do processo seletivo para o curso de letras. Eu sonhava com jornalismo, hoje não é mais meu objetivo, mas eu ingressei no curso de letras com esse objetivo de conseguir uma ponte, né, para o jornalismo. Mas quando eu ingressei no curso de letras, a trajetória foi para outro mundo, né, que foram os projetos de pesquisa. Então, Andrea, o teu primeiro sonho era o jornalismo, né? E depois você acabou entrando no curso de letras com a expectativa de posteriormente atingir o jornalismo. Muito bem. Mas assim, como é que foi essa tua trajetória na graduação até o TCC, né? Como é que foi? Assim que nós ingressamos no curso de letras, os professores eles encorajavam muito a buscar e participar de projetos de pesquisa. E em 2009, a professora doutora Gilcilene Dias da Costa, ela e o professor Valdinei ofertaram 2 bolsas. E eu fui escolhida para trabalhar num projeto de pesquisa juntamente com a professora doutora Gilcilene, com o projeto Vontade de Potência e Criação, elementos nietzschianos para transformar a educação. Então foi um projeto muito bom, gostei bastante. E foi o que me
me fez eu me interessar mais, por exemplo, buscar mais. Quando encerrou esse projeto, aí eu fui procurar outros projetos, bolsa, não consegui e entrei como bolsista voluntário. Procurei o professor Fernando Farias, do professor Dr. Fernando Farias, e ele tinha o projeto História da Altamira de Antigamente. Olha, que coisa boa, E né? aí eu achei muito bacana. E nisso, o grupo, acho que tinha mais de 10 participantes, entre professores e alunos, foi um momento muito bom. Sempre tínhamos a roda de conversa, estudávamos ali os temas, e daí também fazíamos pesquisa de campo, né? Nós íamos em residência de moradores antigos, fazíamos as entrevistas, transcrevíamos. Esse projeto, nós fizemos também uma parceria com a professora Marilene Rosa, na Escola da Alice Pedrosa, e lá nós ministrávamos palestra para um grupo de alunos, e eles gostavam muito também, então foi um momento assim muito bom. Ficaste quanto tempo como monitora voluntária? De 2010 a 2013, como voluntária, sempre trabalhando no projeto juntamente com o professor Dr. Fernando. Então você ficou praticamente o quê? 3 anos e meio? Em 2013 ele conseguiu um projeto PAPIM, Uhum. que foi de 2013 a 2014, que já foi o Memórias Vivas. E também publicamos artigos, né, juntamente com o professor Dr. Fernando Farias. Publicamos artigos na Ciel, se eu não me engano, também foi publicado artigo. E isso, nós fizemos um trabalho bem extenso. Sim. Muito bem. Então, você iniciou o curso, se envolveu em atividade de pesquisa, depois você foi pesquisadora voluntária, né? Bolsista voluntária no projeto, e depois apareceu a oportunidade do PAPIM, né? E aí você iniciou em 2013, durou mais ou menos quantos anos esse PAPIM? 1 ano, né? Muito bem. Então vamos agora à cereja do bolo, a parte central da nossa conversa, que é o TCC. Então, o TCC ele é uma experiência que se realiza no final do curso, né? E ele pode ser em modalidades variadas, ele pode ser um experimento, ele pode ser uma investigação, ele pode ser um relatório, ele pode ser um artigo, ele pode ser uma monografia, etc. Né? Então, a Andrea vai nos falar agora sobre a experiência dela. Esse nosso trabalho aqui, ele envolve tematizar este tema pelo fato de que é uma discussão que ela precisa ser democratizada. Muitos alunos têm dificuldade, outros alunos têm mais sucesso do que outros. Qual foi o tema do teu TCC? História, memória e docência, né? A ideia do TCC surgiu já como uma vertente do projeto Memórias Vivas. O professor Dr. Fernando estava ministrando a disciplina na turma Letras 2010, convocou esses alunos para fazer uma pesquisa de campo na cidade, na Vitória do Xingu, e convocou os componentes lá do grupo de pesquisa. Fomos lá, fizemos algumas entrevistas com moradores, com professores, e quando terminou esse momento, retornando aqui para Altamira, sugeri para ele, para o professor, a ideia de voltar para entrevistar o professor Gilberto Soares, que era alguém que eu já conhecia, já tinha, como meu pai ele foi professor, ele é agricultor, também foi professor, ele trabalhava lá na escolinha do 27, e aí o professor Gilberto, ele foi secretário de Educação. E foi um trabalho muito marcante que ele fez enquanto secretário de Educação. E aí eu tinha muita consideração por ele, eu tenho muita consideração por ele. Quando eu estudei no 18, na Vila Leonardo da Vinci, eu tive professores que foram alunos dele. Olha só. Então, assim, eu ficava maravilhada ao ouvir falar sobre ele. Ele, enquanto professor, ele fez realmente ele teve uma história marcante mesmo. Para os alunos também. E assim o professor Fernando prontamente aceitou a ideia. Fomos lá, fizemos a entrevista
que até então não era a ideia do TCC, mas com o material pronto, com a entrevista, uma história tão rica, aí pronto, agora tem o TCC. Sim. Então, nós já tínhamos bastante, né, o conteúdo teórico sobre história, sobre memória, que foi depois só construir no trabalho. Interessante esse aspecto que você menciona, né? Que às vezes o TCC, você já tem uma experiência de pesquisa, né? O TCC ele finaliza esse processo, por exemplo, que dá para perceber na sua experiência que você adquiriu muita experiência com entrevistas. Garanto que você fez muitas entrevistas e vocês trataram esses dados, né? Então, o TCC, uma entrevista, ela representou apenas um esforço. Porque às vezes a pessoa ela tem um grupo de entrevistas, muitos dados, muitos depoimentos, e ela não consegue tratar. Então, eu creio que deve ter sido uma experiência bem bacana. Quem foi sua banca de defesa? Sou o mestre João Jesus e o professor mestre, diretor de doutora, Gerivaldo Santana. Muito bem. E o professor orientador, o professor Dr. Fernando Thaís. Nesse processo de quando você coletou os dados para finalização, para a organização do relatório final do seu trabalho de conclusão de curso, me fala um pouco como é que foi essa experiência de estar escrevendo, né? Porque uma coisa, André, que a gente observa é que muitas vezes há muita dificuldade no sentido de que é uma coisa difícil, de que é uma coisa que precisa de muito esforço, e eu não consigo enxergar isso no trabalho da Andréia. Eu vejo muita tranquilidade, né? Eu vejo muita positividade, muita alegria, muita descontração no seu trabalho. Mas eu queria que você mencionasse, falasse um pouco mais como é que foi construído esse texto. Houve muito retorno dos textos que você apresentava para o professor, voltava? Como é que foi esse processo? Trabalhar com memória viva é uma satisfação muito grande, né? É prazeroso, é mágico, sabe? É incrível mesmo. Então, quando nós tínhamos ali o material, a entrevista, depois tem que ouvir cada palavra, transcrever. É trabalhoso, mas não é um trabalho árduo, é prazeroso. Sim. Dias após dias, transcrevendo aquela entrevista, já destacando, isso aqui é importante, isso aqui vai ter TCC. E aí já lembrar do teórico, né, de alguém que escreveu sobre isso. E aí vai destacando, vai pegando, porque uma ideia para a pessoa construir um TCC é não deixar que o final, né? É construir durante o curso. Fazer sínteses, que nós víamos bastante nos projetos, então eu tinha várias sínteses de vários autores. E isso, quando fui tratar os dados, a entrevista do professor Edilberto, a história dele, manusear esses dados, então nós fomos costurando, lembrando, esse teórico fala sobre isso, olha que bacana aqui, já. Então assim, a gente ia costurando. E então, assim, não me recordo de ter tido muita dificuldade de mandar um texto para o professor Dr. Fernando e ele retornar, refaz. Não, era mais para acrescentar. Que coisa boa, né? Que processo bonito esse, né? Então, foi leve, realmente foi muito leve esse processo de TCC. Quando nós iniciamos, alguns professores eles colocam a ideia de que TCC é muito difícil, é até taxado de um bicho de 7 cabeças. Sim, e ele não precisa ser esse bicho de 7 cabeças, né? É construir durante o curso. Enquanto as disciplinas ali elas são nos apresentadas, ver com o que a gente tem mais afinidade, não é? Então, no caso, se a pessoa já tiver a afinidade de poder participar do projeto de pesquisa, vai fundo, né? Pode, se dedica, estuda à medida do possível, né? Eu sei que tem pessoas que trabalham, conciliam, né, faculdade com trabalho, mas se tiver um pouco de tempo para empenhar num projeto de pesquisa, eu recomendo, porque é muito bom. Eu vejo aqui, André, que o teu trabalho ele tem 3 partes, mais as considerações finais, né? Então você escreve 3 capítulos densos. No primeiro capítulo, você fala das práticas pedagógicas de Vitória do Xingu. Aí você fala do professor Edilberto
como estudante, início de sua carreira docente, né? Você fala dele. Depois você fala da paixão dele pela missão de educar, né? E depois você fala da formação e da profissão. Consegue falar minimamente, em poucas palavras, como é que se deu esse capítulo? Como foi escrever sobre o professor Edilberto? O professor Gilberto, ele tem uma história muito bonita, né? Ele é nascido lá em Vitória do Xingu, teve que sair também de Vitória para ir para Santarém estudar. Quando ele retornou, ele não queria ser professor, ele foi meio que empurrado para a educação e até que ele aceitou, né? Começou, mas ele mesmo afirmou assim que ele não tinha a dosagem, como trabalhar com eles, não tinha a sabedoria de lidar com essas crianças. Então, foi um momento bem difícil para ele no início, mas ele não desistiu, ele persistiu e por fim ele percebeu que era ele mesmo que tinha que abraçar essa causa, né? Então, e isso, posteriormente ele buscou formação e se tornou um professor excelente, né? Ele deixou um bom legado em Vitória do Xingu. No segundo capítulo, você trabalha processo de reconstrução do ensino, né? Aí tem 3 subseções aqui, que você fala de cultura, experiências, convivências e validade. Depois você fala da formação continuada e depois você fala de metodologia, avaliação e disciplinas curriculares. Então, eu creio que essa sua experiência do segundo capítulo seja um pouco essa reconstrução, né? Um pouco dessas experiências que estavam ali em Vitória, que a Secretaria de Educação, vamos dizer assim, possibilitava ali as comunidades rurais do 27, as comunidades do Rio também, né? E por fim, você fala do espaço escolar, né? O espaço escolar, que provavelmente deve ser uma descrição do ambiente lá em que o professor Edilberto trabalhava, certo? Isso, o espaço escolar, ele, no início, o professor Gilberto conta que era um barracão, era uma casa na beira do rio. Aí, na época da enchente, os garotos pulavam da janela para dentro da água e não tinham o controle, domínio de classe para poder ministrar a aula para essas crianças. E aí, até que depois foram feitos projetos, né? Foram construídas as escolas, tiveram vários professores lá, né? Excelentes professores, e conseguiram deixar um bom legado na educação de Vitória do Xingu. Muito bem, muito bem. Eu vejo que o seu trabalho também, ele está muito claro aqui que você trabalhou, a tua metodologia foi com análise de conteúdo, basicamente em torno de uma entrevista extensa e intensa com o professor Edilberto, certo? Sim. Então, teu objetivo, basicamente, ele se deu por fazer uma cartografia, vamos dizer assim, do horizonte simbólico, né, da educação em Vitória do Xingu, né? Como é que foi a tua defesa? Como é que foi o dia da defesa? Quem foi a sua banca, né? Nós já falamos ali que foi o professor João Jesus, o professor Nelivaldo e o professor Fernando. Mas como é que foi esse ambiente da defesa? Muito tranquilo. Foi muito tranquilo. Eu me senti como se estivesse em uma roda de conversa, porque foram muitos anos estudando esse tema. Então, foi prazeroso, foi uma satisfação muito grande poder manusear os relatos do professor Gilberto, poder escrever sobre a história dele, foi marcante demais. Então, assim, na defesa, o conteúdo, o TCC ainda teve algumas sugestões, né? Inclusive eu fiz as adaptações posteriormente. O título do TCC mudou, né? Que foi a sugestão do professor Nerival, que mudou para História, Memória e Docência em Vitória do Xingu. E eu não me recordo o nome anterior. Mas era nessa ideia. Porém, aqui ficou bem resumido. Manteve mesmo a ideia bem focada. Isso, muito bem. Eu vejo aqui que este seu trabalho, né, inicial da graduação, que se deu na forma de TCC, ele deu origem a um livro. Como é que foi esse processo? Eu estou com ele aqui em minhas mãos, é um livro muito bem ilustrado.
muito bem produzido pela editora Pris, e eu vejo uma imagem aqui que parece reconstruir esse ambiente da escola, uma escola ribeirinha, certo? Na beira do rio. Fala para nós um pouco desse fruto que foi este livro. Eu não me recordo se anteriormente eu cheguei a pensar na ideia de publicar ele como um livro, mas o que me marcou muito foi justamente na defesa, em que os professores, né, ponderaram sobre o TCC e também mencionaram que tem pouco material sobre Vitória do Xingu, e realmente tem pouco material. E nesse momento, o professor João Jesus, ele afirmou o seguinte: não perca a sua pepita. E aquela frase me marcou. Então, assim, eu fiquei pensando nisso, tentei publicar antes, mas não consegui. Então, em 2013, como eu tinha publicado um artigo, né, o primeiro capítulo, praticamente o primeiro capítulo foi publicado pelo Edichelle, 2013, trabalho aprovado e publicado. E quando foi em 2019, a editora entrou em contato comigo, sugerindo a publicação do material completo. Olha só que coisa boa, né? Fruto desse artigo publicado. Uhum. Enviei o trabalho, que foi aprovado. Passamos ali mais de ano trabalhando, fazendo as adaptações para o livro, né? Porque a linguagem do TCC era um pouco diferente. Aí fizemos as adaptações ali juntamente com a editora. Já em fase final, já prestes a publicar, e eu ainda não tinha uma cara que me satisfizesse, né? Então, eu procurei a professora Marilene Rosa, com quem eu tinha trabalhado no DAES, e expliquei para ela, falei o que eu queria, e ela reproduziu, porque ela também é de Vitória do Xingu, né? Ela conhece aquela região. Então, ela conseguiu reproduzir, fez um trabalho muito, muito bonito. Muito bem. É um livro de 2020, portanto, é um livro recente, né? Então, nossa recomendação aos alunos de graduação que estão no seu TCC, que estão nessa tarefa, nessa missão de construir seu trabalho, um trabalho sugestivo que você pode encontrar na Biblioteca do Campus de Altamira, né? É o trabalho História, Memória e Docência em Vitória do Xingu, da nossa querida Andréa Luciana Knispel. Muito bem, muito bem. Lindo livro. Eu ganhei um livro autografado da Andréa. Muita satisfação. Muito bem. Andréa, me fala um pouco de como é que você está hoje, como é que está a tua vida hoje, depois desse período de formação na universidade, depois desse TCC, depois do livro e depois aí dos primeiros passos rumo à questão profissional. Me fala um pouco da repercussão da tua formação, do curso de letras, né? E agora como profissional. Fala um pouco pra gente, atualiza a gente um pouco da tua vida. Então, eu atualmente trabalho em um escritório de advocacia, mais precisamente de direito previdenciário, desde setembro de 2015. Então, assim, já tem quase 10 anos também. Mas o curso de letras, ele contribui nesse termo de gostar de ler, de buscar. Quando eu entrei na área do direito, eu não tenho interesse em cursar direito, mas eu preciso aprender o suficiente para poder conseguir atender a demanda que eu preciso dentro da equipe, né, dentro do escritório. Então, é ler, é pesquisar, é buscar. Fiz algumas formações nessa área. E quando eu ingressei, fiz também o secretariado executivo para me auxiliar como secretária. Então, essa questão de ter feito parte dos projetos, de ir em busca de sempre mais, me ajudou muito enquanto funcionária, né? Essa dedicação, esse empenho, tanto que estou lá há praticamente 10 anos, né, trabalhando com esse advogado. Ele não é de Altamira, ele estava há 3 meses em Altamira quando uma amiga minha me recomendou para ele. E na época eu estava trabalhando na loja de uma amiga para ajudar essa minha amiga, e a minha amiga me ajudava, né? Então, foi quando eu fui pro escritório e estou com ele até hoje, trabalhando nesse escritório até hoje. Eu creio que essa formação no curso de letras vai te dar muita habilidade com a leitura, com o texto, com a compreensão das coisas, né? Mas eu penso, Andréa,
Qual é a minha pergunta que está aflorando aqui? E essa veia literária, Andréa? Como é que anda essa veia literária? Está só nas leituras? Como é que você está alimentando essa tua dimensão? Eu tenho alguns microcontos publicados, né? Teve uma revista Mar de Lá, em que o Paulo Haas, que coordenava essa revista, e aí eu tive alguns trabalhos aprovados, mas ele já encerrou o trabalho por motivos pessoais, né, profissionais. E por hora, no momento eu não estou publicando nada, não mandei nenhum trabalho ainda. Eu penso em mandar, já tive também um trabalho aprovado na Tebade, uma poesia e também um microconto. Então, assim, microconto é uma modalidade que eu conheci há pouco tempo. E eu achei o máximo, até 200 caracteres, 250 caracteres, incluindo o título. Então, tem que contar uma história com poucas palavras. Uhum. A Tebade é o quê? É uma revista internacional. Ela ainda está ali, né? E quem sabe em breve eu vou mandar mais algum trabalho. Vamos aguardar, né? Muito bem. Andréa, se você fosse dar uma recomendação hoje, se você fosse falar aqui do alto da tua experiência, hoje, para os alunos que estão concluindo, estão se deparando com o TCC, o seu trabalho final de conclusão de curso, o que você diria para essas pessoas hoje, né, que estão aí, que vão se deparar com o TCC? Quem está começando, não deixa para a última hora, né? E começar a construir esse TCC desde o início. Ingressou na faculdade, já busca alguma vertente de estudo com a qual se identifica. Faz sínteses, participa dos projetos, se for possível, mesmo que seja voluntário, porque o que a gente consegue é conhecimento. E conhecimento ninguém tira, né? Então, é muito importante. Se puder fazer parte, ingressa num projeto de pesquisa, de extensão, se for bolsista mesmo, continuar sempre buscando esse conhecimento. Agora, para quem já está na fase final, já corre atrás do prejuízo, né? Porque isso daí já está no prejuízo, infelizmente. É colocada essa ideia de que o TCC é um trabalho muito árduo, muito difícil. Então, a recomendação é começar desde o início, né? Ingressou no curso, já inicia a pesquisa. Claro que no decorrer do curso pode mudar, pode ir para outra vertente, começou aqui, já vai, mas já tem uma base de como fazer, de como seguir. E eu creio que é a melhor forma. Faz as sínteses, fichamentos, mas vai mantendo, amontoando o material ali, porque na hora que precisarem já está bem acessível. Muito bem, muito bem. É isso. Estamos aqui finalizando um depoimento importante, um depoimento singelo, mas muito rico de significados, né? Uma trajetória marcada pela sua atuação em projetos de pesquisa, pela publicação em revistas, né? Pela participação voluntária em projetos de pesquisa. Então isso dá um pouco uma noção para a gente de como caminhar, por onde caminhar. E a recomendação que a Andréa fala, né, que é não deixar para a última hora. Entrou no curso, o TCC está bem aí, portanto, é começar desde o início. Muito bem, Andréa, queria te agradecer a oportunidade de repartir conosco essa sua experiência maravilhosa na academia, né, e esperamos contar contigo numa outra oportunidade. Tudo bem? Eu agradeço a oportunidade de poder rememorar essa história. Voltar na UFPA aqui, depois de tantos anos, 10 anos, foi muito bom. Eu agradeço muito por essa oportunidade. Muito obrigado. Gente, estamos finalizando mais uma experiência aqui no Direto ao Tema, que vai para o destaque TCC. Lembrando, os nossos irmãos do Sul, vamos orar pelos nossos irmãos do Sul, e quem puder colaborar para que a vida do povo gaúcho ela possa ser preservada e minimizada nas suas dificuldades. O Direto ao Tema agradece e espera lhe ver no nosso próximo encontro. Ok? Grande abraço, tudo de bom.
Deus.